O mecânico chegou para consertar o carro do milionário. Mas ao abrir o porta-malas, encontrou uma foto de sua mãe desaparecida há muitos anos. O sol mal havia nascido quando Caio já estava de joelhos entre os canteiros de rosas da mansão Antunes. Suas mãos calejadas moviam-se com destreza entre as plantas, como se conversassem silenciosamente com cada uma delas. O orvalho da manhã ainda cobria as pétalas vermelhas, refletindo a luz dourada que começava a banhar os extensos jardins. "Vocês estão lindas hoje", murmurou ele para as rosas, um hábito que mantinha desde que começara a trabalhar ali, 3 meses atrás. Aos 28 anos, Caio Ribeiro carregava nos olhos castanhos uma melancolia que contrastava com seu sorriso fácil. Era um homem de poucas palavras, mas gentil com todos que cruzavam seu caminho na propriedade. Os outros funcionários da mansão já haviam se acostumado com sua figura solitária que aparecia antes do amanhecer e só ia embora quando o sol já estava se pondo. Enquanto podava cuidadosamente um galho seco, Caio sentiu aquela pontada familiar no peito. A lembrança que nunca o abandonava. 20 anos haviam se passado. Mas a dor da ausência de sua mãe permanecia tão vívida quanto no dia em que ela desapareceu. "Cadê a mamãe, vovó?" Ela teve que ir embora, meu filho." "Mas por quê?" "Ela vai voltar." "Não sei, Caio, não sei." A voz de sua avó, já falecida, ecoava em sua memória enquanto ele se levantava e limpava a terra das mãos. A mansão Antunes erguia-se imponente à sua frente, com seus 3 andares de arquitetura colonial e janelas altas que pareciam olhos observando cada movimento dos jardins. Por trás daquelas paredes grossas de pedra, vivia um dos homens mais ricos e influentes da região, Vicente Antunes. Caio pegou o regador e continuou seu trabalho, movendo-se para a varanda lateral, onde cultivava orquídeas raras, um pedido específico do patrão. Em seus poucos encontros com Vicente, Caio havia sentido um desconforto inexplicável. O homem, sempre vestido impecavelmente em ternos caros, tinha um olhar frio que parecia atravessar as pessoas sem realmente vê-las. "Bom dia, Caio." A voz de Dona Mercedes, a governanta, interrompeu seus pensamentos. "O senhor Antunes pediu para verificar se as orquídeas da varanda leste estão sendo cuidadas adequadamente. Ele tem visitas importantes chegando amanhã." "Pode ficar tranquila, Dona Mercedes. Estou de olho nelas." A governanta, uma senhora de 60 e poucos anos com cabelos grisalhos sempre presos em um coque apertado, assentiu com rigidez e voltou para dentro da casa, como todos os outros funcionários mais antigos da mansão. Ela mantinha uma distância respeitosa de todos, especialmente dos funcionários mais novos. Caio continuou seu trabalho. Agora, na varanda lateral que dava para uma das salas de música da casa, as janelas estavam abertas para aproveitar a brisa fresca da manhã, e o silêncio era quase absoluto, exceto pelo ocasional canto dos pássaros. Foi então que ele ouviu. Primeiro, pensou ser apenas sua imaginação, notas de piano e distantes, quase sussurradas, mas então a melodia se tornou mais clara e com ela uma voz suave começou a cantar. "Luz da minha alma, não deixe de brilhar, mesmo na escuridão, continue a me guiar." O regador escorregou de suas mãos, espatifando-se no chão de pedra e espalhando água por todos os lados. Aquela canção, aquela melodia, era impossível. Ninguém além de sua mãe conhecia aquela música. Era a canção de ninar que ela cantava para ele todas as noites antes de dormir, com o coração martelando no peito. Caio aproximou-se da janela, tentando ver quem estava tocando. O som vinha de dentro. Da sala de música, sem pensar 2 vezes, abandonou suas ferramentas e dirigiu-se à porta lateral, aquela que os funcionários usavam para entrar na casa quando precisavam. O interior da mansão era um labirinto de corredores escuros e portas fechadas. Caio raramente entrava ali, exceto quando precisava cuidar das plantas internas. Seguindo o som da música, que agora era mais claro, ele chegou à porta entreaberta da sala de música. "Quando a noite cair e o medo te encontrar, lembre que estou contigo, sem nunca te deixar." A voz era tão parecida, mas não era exatamente a mesma. Havia algo diferente, algo que ele não conseguia explicar. Com o coração na garganta, Caio empurrou levemente a porta. Sentada ao piano de cauda, estava uma mulher de costas para ele. Seus cabelos, outrora negros como os da mãe de Caio,
Agora estavam quase completamente grisalhos, presos em um coque elegante. Suas mãos moviam-se com graça sobre as teclas, enquanto sua voz preenchia o ambiente com aquela melodia tão familiar. Mãe, a palavra escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. A música parou abruptamente. A mulher virou-se e Caio sentiu como se estivesse vendo um fantasma. O rosto era tão parecido, os mesmos olhos amendoados, os mesmos lábios finos, mas havia linhas que o tempo havia desenhado. Uma expressão diferente, um olhar confuso. Perdão, ela começou, com uma voz que era e não era a de sua mãe ao mesmo tempo. Você deve ser o novo jardineiro. Não deveria estar aqui dentro. Caio ficou paralisado, incapaz de responder. A mulher se levantou do piano, revelando um vestido simples, mas elegante, e aproximou-se com um sorriso educado, mas distante. Eu sou Olivia. Estou hospedada aqui há algumas semanas. Vicente é um velho amigo da família. Me desculpe, senhora. Eu ouvi a música e... Caio tentava controlar sua voz trêmula. Essa canção, onde a senhora a aprendeu? Uma sombra passou pelo rosto de Olivia, algo entre confusão e desconforto. Não sei ao certo. Acho que é algo que sempre soube. Por quê? Não, por nada. Perdão pela intromissão. Nesse momento, o som de passos firmes ecoou pelo corredor e a figura imponente de Vicente Antunes surgiu à porta. Seu olhar frio percorreu a cena. Caio, visivelmente perturbado, e Olivia, parada junto ao piano. O que está acontecendo aqui? A voz de Vicente era controlada, mas havia uma nota de irritação evidente. O jardineiro ouviu minha música, Vicente. Ele apenas entrou para escutar. Não há problema algum. O olhar de Vicente fixou-se em Caio, avaliando-o de cima a baixo. Senhor Ribeiro, creio que seus serviços são necessários lá fora, não aqui dentro. Não era uma sugestão, era uma ordem clara. Sim, senhor. Já estou saindo. Caio fez uma pequena reverência para Olivia. Me desculpe pelo incômodo. Senhora, enquanto saía apressadamente da sala, Caio ainda pôde ouvir Vicente falando em voz baixa com Olivia. Você não deveria tocar essa música. Já conversamos sobre isso. De volta aos jardins. Caio tentava organizar seus pensamentos. Aquela mulher, Olivia. A semelhança era impressionante demais para ser coincidência. E aquela canção, a canção que sua mãe, Célia, cantava para ele todas as noites. Como poderia outra pessoa conhecê-la? Enquanto recolhia suas ferramentas, uma certeza começou a se formar em seu coração. Havia algo profundamente errado naquela mansão. E de alguma forma, esse mistério estava conectado ao desaparecimento de sua mãe 20 anos atrás. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Caio sonhou com sua mãe. Mas, em seu sonho, ela não estava desaparecida. Estava presa, cantando sua canção de ninar atrás de paredes grossas, esperando ser encontrada. Nos dias que se seguiram ao encontro na sala de música, Caio não conseguiu tirar da cabeça a imagem daquela mulher. Os traços de Olivia, tão semelhantes aos de sua mãe, haviam reacendido uma chama há muito adormecida dentro dele. A esperança de descobrir o que realmente acontecera com Célia, durante o trabalho nos jardins, ele se pegava observando as janelas da mansão, esperando vislumbrar Olivia ou ouvir novamente aquela canção, mas a casa permanecia silenciosa, como se guardasse seus segredos a 7 chaves. Você está estranho hoje, comentou Paulo, o ajudante de jardinagem que vinha 2 vezes por semana. Tá procurando alguma coisa nas janelas? Ou alguém? Caio balançou a cabeça, voltando a concentrar-se no canteiro que estava preparando para novas sementes. Só checando se vai chover. Essas nuvens não me parecem muito amigáveis. Paulo riu, mas não insistiu no assunto. Era um rapaz jovem, de pouco mais de 20 anos, que sonhava em ser jardineiro profissional como Caio. O que ele não sabia era que os jardins, para Caio, eram muito mais que uma profissão. Eram um refúgio, um lugar onde podia sentir-se conectado com o pouco que lembrava de sua mãe, que sempre cultivara pequenos vasos de ervas na janela do apartamento onde viviam. Vou almoçar. Você vem? Perguntou Paulo, já tirando as luvas. Não. Vou terminar isso aqui primeiro. Pode ir.
quando Paulo se afastou em direção à área de serviço onde os funcionários faziam suas refeições. Caio aproveitou para se aproximar da casa. A biblioteca ficava no térreo, com grandes janelas que davam para os jardins laterais. Através do vidro, ele podia ver estantes repletas de livros antigos e, ocasionalmente, Vicente sentado em uma poltrona de couro, lendo. Hoje, porém, a biblioteca parecia vazia. Aproveitando a oportunidade, Caio decidiu dar uma olhada no interior. Não era incomum que ele entrasse na casa para remover ou trocar vasos de plantas. Então sua presença não levantaria suspeitas imediatas. Com passos silenciosos, entrou pela mesma porta lateral que usara dias atrás. O corredor estava deserto. Dirigiu-se à biblioteca e, com um rápido olhar para certificar-se de que não havia ninguém, abriu a pesada porta de madeira entalhada. O aroma de livros antigos e couro preencheu suas narinas assim que entrou. A biblioteca dos Antunes era impressionante, do chão ao teto. Todas as paredes eram cobertas por estantes de madeira escura, cheias de volumes encadernados. No centro, havia uma mesa de carvalho maciço com uma luminária de bronze, e ao fundo, 2 poltronas de couro dispostas em frente a uma pequena lareira. Caio não sabia exatamente o que procurava. Talvez alguma pista sobre quem era Olívia, ou sua relação com a família Antunes. Dirigiu-se às estantes, examinando os títulos. A maioria eram obras clássicas, enciclopédias e livros de história. Nada que parecesse útil para sua busca. Foi então que notou, sobre a mesa central, um álbum de fotografias. Estava aberto, como se alguém tivesse estado olhando-o recentemente, com cuidado. Aproximou-se e olhou as imagens expostas. Eram fotografias antigas da família Antunes. Vicente mais jovem, talvez uns 20 anos atrás, ao lado de um homem mais velho que devia ser seu pai. Em outras fotos, apareciam em eventos sociais, sempre cercados de pessoas bem vestidas, sorrindo para a câmera com aquele tipo de sorriso que nunca alcança os olhos. Ao virar a página, Caio sentiu o coração dar um salto. Ali estava uma fotografia de grupo, a família Antunes em frente à mansão, com vários funcionários alinhados ao lado, e entre eles, uma jovem que era a imagem perfeita de sua mãe. Ela não é a senhora Olívia, disse uma voz feminina atrás dele. Fazendo-o quase derrubar o álbum, Caio virou-se rapidamente, encontrando-se face a face com uma mulher jovem, de traços fortes e olhos escuros penetrantes. Vestia o uniforme das cozinheiras da mansão e segurava uma bandeja com uma xícara de chá. Eu só estava, gaguejou Caio, sentindo o rosto queimar. Procurando por algo. A mulher sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. Não se preocupe, não vou dedurar você. Sou Larissa, trabalho na cozinha. Ela se aproximou, colocando a bandeja sobre a mesa, e olhou para a fotografia que Caio estava examinando. Essa é Carmen, era empregada aqui há muitos anos. Antes do meu tempo, explicou. As pessoas sempre comentam como ela se parece com a senhora Olívia, mas não são a mesma pessoa. Caio olhou novamente para a fotografia. A semelhança era realmente notável. Você conhece bem a senhora Olívia? Perguntou ele, tentando soar casual. Larissa deu de ombros. Ela chegou há algumas semanas, o senhor. Antunes a apresentou como uma velha amiga da família que precisava de um lugar para ficar, mas... Ela baixou a voz. Há algo estranho nela. Às vezes parece perdida, como se não soubesse onde está. E o senhor Antunes, ele a observa de um jeito. Larissa estremeceu ligeiramente. Enfim, não é da minha conta. O som de passos no corredor fez os dois se afastarem rapidamente. Larissa pegou a bandeja e fingiu estar apenas deixando o chá, enquanto Caio se moveu para uma das janelas, como se estivesse verificando uma planta próxima. Dona Mercedes entrou na biblioteca, lançando um olhar desconfiado para os dois. Larissa, o senhor Antunes quer saber por que o chá dele está demorando tanto. E você, senhor Ribeiro, o que faz aqui dentro novamente? Vim verificar se a era não está danificando a estrutura da janela, Dona Mercedes. Notei algumas rachaduras do lado de fora. A governanta olhou-o com suspeita, mas não comentou. Termine logo e volte para o jardim. E Larissa, leve esse chá imediatamente. Quando Dona Mercedes saiu, Larissa lançou a Caio um olhar cúmplice e sussurrou. Amanhã é minha folga. Se quiser conversar,
Estarei no café da Praça Central às 3. E com isso, saiu apressadamente, de volta aos jardins. Caio não conseguia parar de pensar na fotografia. A garota na imagem era tão parecida com sua mãe que poderia ser ela. Mas se aquela era Carmen, como Larissa havia dito, então quem era Olivia? E por que todas elas se pareciam tanto? No final da tarde, enquanto recolhia suas ferramentas, Caio viu Vicente e Olivia caminhando pelos jardins. Vicente tinha o braço ao redor dos ombros dela, em um gesto que parecia ao mesmo tempo protetor e possessivo. Olivia caminhava cabisbaixa, respondendo apenas com acenos às palavras dele, ao passarem por Caio. Vicente fez um breve aceno de reconhecimento, mas seu olhar transmitia uma mensagem clara. Mantenha distância. Olivia, por sua vez, ergueu os olhos momentaneamente e Caio poderia jurar que viu um lampejo de reconhecimento, ou seria medo, antes que ela desviasse o olhar. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no subúrbio, Caio tirou de uma caixa velha a única fotografia que tinha de sua mãe. Era uma Polaroid desbotada, mostrando Célia sorrindo com Caio pequeno no colo, sentados em um banco de praça. Tinha apenas 22 anos naquela foto, mas seus olhos já carregavam uma tristeza que Caio, quando criança, não entendia. Olhando para a imagem, a semelhança com Olivia era inegável, mas também com a tal Carmen da fotografia. Seria possível que... Não, era uma ideia absurda. E, no entanto, algo dentro dele dizia que estava no caminho certo. No dia seguinte, pontualmente às 3 da tarde, Caio sentava-se no café da praça, esperando por Larissa e pelas respostas que ela poderia ter. O café da praça fervilhava com o movimento típico de uma tarde quente. Caio revirava a colher em sua xícara, olhando inquieto para a entrada cada vez que o sino da porta tocava. Às 3h20, quando já começava a duvidar que Larissa apareceria, ela entrou apressada, vestindo jeans e uma blusa simples, uma aparência bem diferente do uniforme formal da mansão. Desculpe o atraso, disse ela, sentando-se à sua frente. Tive que despistar minha prima. Ela é muito fofoqueira. Caio sorriu, pela primeira vez notando como Larissa era bonita quando não estava sob a expressão séria que mantinha na mansão. Seus cabelos negros e cacheados estavam soltos, emoldurando um rosto de traços marcantes e olhos expressivos. Sem problemas. Obrigado por vir. A garçonete se aproximou, e Larissa pediu um cappuccino, quando ficaram sozinhos novamente. Ela inclinou-se para a frente. Então, você quer saber sobre a senhora Olivia, não é? Caio hesitou, incerto sobre quanto poderia revelar. Na verdade, quero entender um pouco mais sobre toda a situação. Aquela foto que vi, a moça, Carmen, era idêntica à minha mãe. Larissa ergueu as sobrancelhas, surpresa. Sua mãe? Ela desapareceu quando eu tinha 8 anos, explicou Caio, a voz baixando involuntariamente. Ninguém nunca descobriu o que aconteceu. Mas essa mulher, Olivia, e a tal Carmen na foto, elas são tão parecidas com ela que não pode ser coincidência. A garçonete trouxe o cappuccino de Larissa, criando uma pausa na conversa. Quando se afastou, Larissa tomou um gole e olhou pensativa para Caio. Trabalho na mansão há apenas 2 anos, então não sei muito sobre o passado, mas os funcionários mais antigos, eles evitam falar sobre certas coisas, especialmente sobre pessoas que trabalharam lá antes. Como assim? É como se houvesse assuntos proibidos. Uma vez, perguntei a dona Mercedes sobre uma foto antiga e ela praticamente me expulsou da sala. Disse que eu deveria cuidar da minha vida e deixar o passado em paz. Caio absorveu essa informação, sentindo que estava diante de algo maior do que imaginava. E quanto a Olivia, o que você sabe sobre ela? Larissa baixou ainda mais a voz. Chegou há cerca de 1 mês, o senhor. Antunes a apresentou como uma velha amiga da família, que precisava de um lugar para ficar após um problema de saúde. Ela parece perdida, sabe? Como se não pertencesse àquele lugar. E tem esses momentos estranhos, quando parece esquecer onde está ou o que estava fazendo. E o piano, ela toca frequentemente. Quase todos os dias, sempre as mesmas músicas. Como se estivesse tentando lembrar de algo. Larissa fez uma pausa, tomando outro gole de seu cappuccino. O mais estranho é o comportamento do Sr. Antunes com ela.
Possessivo. Controla onde ela vai, com quem fala. Eles têm discussões às vezes, quando acham que ninguém está ouvindo. O cérebro de Caio trabalhava a todo vapor, tentando conectar os pontos. Preciso me aproximar dela, descobrir mais. Larissa o estudou com interesse. Você realmente acha que ela tem algo a ver com o desaparecimento da sua mãe? Não sei, mas é a primeira pista que tenho em 20 anos. Não posso ignorar. Ele não mencionou a canção de ninar. Era algo tão pessoal, tão íntimo entre ele e sua mãe, que ainda não se sentia confortável compartilhando. Posso ajudar? Ofereceu Larissa, surpreendendo-o. Não sei como, mas... se precisar de algo lá dentro, pode contar comigo. Caio sorriu, agradecido pelo apoio inesperado. Por que você faria isso? Larissa desviou o olhar, um leve rubor colorindo suas bochechas. Digamos que nunca gostei muito do senhor Antunes. Tem algo errado com ele. E se você está certo, e há alguma ligação com sua mãe, bem, acho que você merece saber a verdade. Na manhã seguinte, Caio chegou mais cedo que o habitual à mansão. As primeiras luzes da aurora mal tocavam as copas das árvores quando ele começou a trabalhar no jardim de inverno. Localizado em um dos pátios internos da casa, era um lugar raramente visitado pelos moradores, exceto por Olivia, que Larissa havia informado gostar de passar as manhãs ali, lendo ou simplesmente observando as flores, enquanto preparava os novos canteiros para as mudas de primavera. Caio ouvia cada som. Atento à chegada dela, por volta das 9, ouviu o rangido suave da porta de vidro se abrindo, sem erguer a cabeça imediatamente. Continuou seu trabalho, fingindo não perceber a presença de alguém. As begônias estão particularmente bonitas este ano, disse a voz suave de Olivia. Caio ergueu o olhar, simulando surpresa. Senhora Olivia, bom dia. Não percebi que estava aí. Ela sorriu, um sorriso gentil que não alcançava completamente seus olhos. Usando um vestido simples de algodão e com os cabelos grisalhos presos em um coque frouxo. Parecia mais frágil à luz do dia. Não quis interromper seu trabalho. Sempre gostei de observar jardins ganhando vida. Caio se levantou, limpando as mãos no avental. Minha mãe também amava plantas. Ela dizia que cada flor tem sua própria personalidade. Foi um comentário casual, mas Caio observou atentamente a reação de Olivia. Por um breve momento, algo pareceu acender em seus olhos. Um lampejo de reconhecimento. Talvez, sua mãe parece ter sido uma mulher sábia, respondeu ela, aproximando-se para observar melhor as flores. Estas aqui, por exemplo, tão delicadas, mas resistentes o suficiente para sobreviver ao inverno, como a senhora. As palavras escaparam antes que Caio pudesse contê-las. Olivia olhou-o com surpresa, mas então sorriu genuinamente desta vez. Uma observação interessante, vindo de alguém que mal me conhece. Peço desculpas se soou impertinente. Não, foi gentil. Ela tocou uma pétala com dedos trêmulos. Às vezes, me sinto assim, tentando sobreviver a um longo inverno. Houve um momento de silêncio compartilhado, quebrado apenas pelo som distante de pássaros. A música que a senhora tocava outro dia, Caio arriscou. Era muito bonita. A expressão de Olivia mudou sutilmente, uma sombra passando por seu rosto. Obrigada. Não sei bem de onde a conheço. Parece que sempre esteve comigo. É uma canção de ninar. Sim, acho que sim. Ela parecia confusa, franzindo a testa como se tentasse lembrar algo. Às vezes tenho a sensação de que deveria cantá-la para alguém, mas não consigo lembrar quem. O coração de Caio acelerou. Havia algo ali, uma memória enterrada que Olivia não conseguia acessar completamente. Os pesadelos continuam, Olivia. A voz grave de Vicente surgiu de repente, fazendo os dois se virarem. Ele estava parado à porta, observando-os com uma expressão indescritível. Não parecia irritado, mas havia uma tensão evidente em sua postura. Vicente, bom dia. A voz de Olivia mudou, tornando-se mais controlada, quase submissa. Não, tenho dormido melhor com os novos remédios. Vicente se aproximou, colocando um braço ao redor dos ombros dela em um gesto que parecia afetuoso, mas que Caio percebeu como possessivo. Fico feliz. O doutor disse que seria uma questão de tempo até encontrarmos a dosagem correta. Seu olhar se voltou para Caio.
Obrigado pelo excelente trabalho no jardim, Sr. Ribeiro. As flores parecem estar prosperando sob seus cuidados. Obrigado, senhor. Olivia precisa descansar agora. Não era um pedido, mas uma clara indicação de que o momento de conversa havia acabado. Vamos. Querida, enquanto se afastavam, Olivia olhou por cima do ombro, e Caio poderia jurar que viu um pedido silencioso em seus olhos, algo entre medo e súplica, que fez seu estômago se contorcer. Naquela tarde, enquanto podava os arbustos próximos à ala leste da mansão, Caio viu Olivia sentada sozinha na varanda. Olhando para o horizonte com uma expressão vazia, Vicente estava em uma reunião na cidade. Segundo comentara o motorista mais cedo, reunindo coragem, Caio aproximou-se da varanda. Trouxe algumas flores para os vasos, senhora. Com sua permissão. Olivia pareceu despertar de um transe, voltando os olhos para ele. Claro, por favor. Ela indicou os vasos vazios ao lado. Escolha as que achar mais bonitas. Enquanto Caio arranjava as flores, manteve uma conversa leve, comentando sobre as diferentes espécies. Gradualmente, mencionou sua infância, observando cuidadosamente as reações dela. Cresci com minha avó após perder minha mãe. Ela me ensinou tudo sobre plantas. Sinto muito por sua mãe, disse Olivia, com uma empatia que parecia vir do fundo de sua alma. É uma dor que nunca realmente desaparece, não é? A senhora perdeu alguém também? Olivia ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos se tornando distantes novamente. Às vezes, sinto como se tivesse perdido uma parte de mim mesma, uma parte que não consigo lembrar, mas que sei que está faltando. Ela levou a mão à têmpora, como se sentisse dor. O médico diz que é normal depois do que passei. O que aconteceu? Arriscou Caio, mas o momento foi interrompido por Dona Mercedes, que apareceu à porta com uma expressão severa. Senhora Olivia, está na hora do seu remédio. E senhor Ribeiro, o jardim frontal precisa de atenção. Com um suspiro resignado, Caio se afastou, lançando um último olhar para Olivia, que parecia ter voltado a se retrair em sua concha de silêncio, ao retornar para o jardim frontal. Caio cruzou com Larissa, que carregava uma bandeja vazia. Cuidado, sussurrou ela ao passar. Ele está voltando mais cedo hoje, e não parece de bom humor. O céu escureceu rapidamente naquela tarde, anunciando a tempestade que os meteorologistas previam há dias. Caio apressou-se em recolher suas ferramentas enquanto grandes nuvens negras se acumulavam no horizonte. Um vento forte começou a varrer os jardins, fazendo as árvores se curvarem como se reverenciassem a força da natureza. Vai ser feio, comentou Paulo, ajudando Caio a guardar os equipamentos no galpão de jardinagem. Melhor a gente ir embora antes que comece de verdade. Caio concordou, mas algo o fazia hesitar em deixar a mansão. Desde sua conversa com Olivia na varanda, não conseguira falar novamente com ela. Vicente parecia ter aumentado sua vigilância, raramente deixando-a sozinha. Vá na frente. Preciso verificar a proteção das mudas novas. Não deve demorar. Paulo deu de ombros e se despediu, correndo em direção ao portão principal. Caio, por sua vez, dirigiu-se aos fundos da mansão, onde havia deixado algumas plantas recém-transplantadas expostas, enquanto cobria cuidadosamente as mudas com uma tela protetora. Os primeiros pingos grossos de chuva começaram a cair. Em minutos, a garoa transformou-se em um verdadeiro dilúvio. Correndo para se abrigar, Caio entrou pela porta dos fundos da mansão. O corredor de serviço estava deserto. Apenas o som distante de vozes vindo da cozinha. Encharcado, tirou os sapatos para não sujar o piso, pretendendo esperar alguns minutos até a chuva diminuir. Foi quando ouviu um estrondo ensurdecedor seguido por gritos alarmados. Correndo descalço pelo corredor, chegou à entrada do salão principal, onde se deparou com uma cena caótica. Parte do teto havia desabado, deixando um buraco por onde a água da chuva jorrava impiedosamente sobre os móveis antigos. Funcionários corriam com baldes e lençóis, tentando minimizar os danos. Todos para o salão, gritava Dona Mercedes, organizando os esforços. Precisamos salvar os móveis e os tapetes. Sem pensar duas vezes, Caio juntou-se ao grupo. Durante a hora seguinte, trabalharam incansavelmente para proteger o que podiam e conter o vazamento. A tempestade castigava a mansão com uma fúria impressionante, e novos pontos de infiltração surgiam a cada momento. Nunca vi nada assim,
comentou um dos funcionários mais antigos, enquanto ajudava a deslocar um pesado armário para longe da água. Esta casa já enfrentou muitas tempestades, mas nunca cedeu dessa forma. É porque o telhado nunca foi devidamente restaurado, respondeu outro. O senhor Antunes sempre posterga essa reforma. Caio ajudava a estender lonas sobre uma área particularmente afetada quando Vicente finalmente chegou, o rosto contorcido em uma máscara de frustração e raiva. Como isso aconteceu? Exigiu ele, observando os danos. Foi repentino, senhor, explicou Dona Mercedes. A tempestade parece ter danificado uma parte já frágil do telhado. Vicente passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente perturbado. Chamem o senhor Mendes. Quero uma equipe de reparos aqui. Primeiro, coisa amanhã. Enquanto os funcionários continuavam trabalhando, Caio notou Olívia parada à entrada do salão, observando a cena com uma expressão estranha. Não de preocupação com os danos materiais, mas algo mais profundo, quase como se a visão do teto desabado despertasse alguma memória inquietante. A senhora está bem? Perguntou ele, aproximando-se discretamente. Olívia piscou, como se despertasse de um transe. Sim, eu. Ela olhou para o buraco no teto, a água ainda caindo como uma pequena cachoeira. Isso me lembra algo, não sei bem o que. Antes que pudesse dizer mais, Vicente aproximou-se deles. Olívia, você não deveria estar aqui. Volte para seu quarto, por favor. Seu tom era gentil, mas firme. Sem espaço para argumentação, ela assentiu silenciosamente e afastou-se, lançando um último olhar para Caio, antes de desaparecer pelo corredor. A tempestade continuou pela noite toda. Caio acabou ficando na mansão, assim como outros funcionários, para ajudar com os reparos emergenciais. Foi acomodado em um pequeno quarto nos fundos. Normalmente usado por motoristas que precisavam pernoitar, na manhã seguinte, o céu ainda estava carregado, mas a chuva havia diminuído para uma garoa fina. A equipe de reparos chegou cedo, conforme prometido, e logo a mansão estava tomada pelo barulho de martelos e serras. Precisamos remover completamente esta seção do forro, explicou o senhor. Mendes, um homem corpulento de meia idade que comandava a equipe, há danos estruturais que não aparecem superficialmente. Vicente não parecia feliz com a notícia, mas concordou. Faça o que for necessário, mas quero isso resolvido o mais rápido possível. Caio, que havia sido designado para ajudar na limpeza interna enquanto os jardins estavam encharcados demais para trabalhar, observava a conversa à distância. O senhor Mendes parecia conhecer bem a casa, falando com a familiaridade de quem já havia estado ali muitas vezes. Durante o almoço, quando a maioria dos operários descansava na área externa, Caio aproveitou para abordar o mestre de obras. O senhor trabalha nesta casa há muito tempo. O senhor Mendes mordeu seu sanduíche antes de responder. Desde que o velho Antunes era vivo, o pai de Vicente, ele mastigou pensativamente. Fiz quase todas as grandes reformas aqui nos últimos 30 anos. Deve conhecer bem todos os cantos então. O homem deu um meio sorriso. Essa casa tem mais segredos do que as pessoas imaginam. Rapaz, compartimentos escondidos, passagens, coisas que o velho gostava de incluir em suas propriedades. O interesse de Caio foi imediatamente despertado. Sério? Como o quê? Bem, tem o compartimento no sótão, por exemplo. Foi construído durante a última grande reforma, há uns 20 e poucos anos. Uma espécie de cofre embutido na parede, muito bem feito. Impossível de notar se você não souber que está lá. Caio tentou não demonstrar seu súbito entusiasmo. E onde fica exatamente esse compartimento? O senhor. Mendes franziu a testa desconfiado. Por que o interesse, rapaz? Curiosidade. Sempre gostei de arquitetura antiga. O mestre de obras não parecia convencido, mas continuou. No sótão, atrás da grande estante de madeira, há um mecanismo na terceira prateleira que revela o compartimento. Ele deu um último gole em seu café. Mas não vá se metendo onde não deve, o senhor. Antunes é bastante rigoroso com a privacidade. Naquela tarde, enquanto a equipe de reparos trabalhava no telhado danificado, Caio encontrou uma oportunidade, com a maioria dos funcionários envolvidos na limpeza do salão principal ou auxiliando nas obras. O sótão ficou temporariamente esquecido, com passos silenciosos. Subiu a escada estreita que levava ao último andar.
O sótão era um espaço amplo, mas baixo, com o teto inclinado acompanhando as águas do telhado. Grandes vigas de madeira cruzavam o ambiente, e caixas e móveis antigos acumulavam poeira nos cantos. A luz filtrava-se fracamente através de pequenas janelas circulares nas extremidades. Caio avançou cuidadosamente entre os objetos guardados até encontrar a estante mencionada pelo Sr. Mendes. Era uma peça imponente, feita de madeira escura e entalhada, claramente valiosa demais para estar abandonada ali. Examinando a terceira prateleira conforme instruído, notou que um dos ornamentos entalhados parecia ligeiramente diferente dos outros. Pressionou-o e, com um suave clique, um painel lateral da estante moveu-se para dentro, revelando um pequeno compartimento. Dentro havia uma caixa de madeira polida, com o coração acelerado. Caio a removeu e abriu. Continha documentos antigos, a maioria amarelada pelo tempo, cartas, recibos, algumas fotografias. Folheando rapidamente, viu que muitas das cartas eram assinadas por A. Antunes, provavelmente o pai de Vicente. Uma pasta mais espessa chamou sua atenção. Dentro, encontrou documentos oficiais, um com o timbre de um convento. Convento Nossa Senhora das Graças. E outro que parecia ser um acordo legal, mencionando o nome Ivone Cardoso e uma quantia substancial de dinheiro. Havia também um caderno com capa de couro, quase um diário. Ao abri-lo, Caio deparou-se com uma caligrafia elegante, datada de 25 anos atrás. As primeiras linhas fizeram seu coração disparar. Meu querido amigo, conforme combinado, a menina foi entregue ao convento. A Madre Superiora foi informada da condição especial da criança e da necessidade absoluta de sigilo. A quantia oferecida foi mais que suficiente para garantir sua cooperação e o bem-estar da menina. Quanto à outra questão, sugiro que não se preocupe. Com o tempo, tudo será esquecido, e ela se acostumará com sua nova vida. O que você está fazendo aqui? A voz severa de Vicente cortou o silêncio, fazendo Caio quase derrubar os documentos. Parado à porta do sótão, Vicente Antunes o encarava com uma expressão que misturava surpresa e fúria contida. Sr. Antunes, Caio tentou encontrar uma desculpa plausível. Dona Mercedes pediu que procurasse lonas extras para proteger os móveis do salão. Disseram que poderiam estar no sótão. Os olhos de Vicente fixaram-se nos documentos nas mãos de Caio, e sua expressão endureceu. Coloque isso de volta, agora. Caio obedeceu lentamente, devolvendo tudo ao compartimento secreto, que se fechou com o mesmo clique suave. Vicente não disse mais nada. Apenas observou enquanto Caio passava por ele em direção à escada. No último degrau, Vicente finalmente falou. Senhor Ribeiro, entendo sua curiosidade, mas há limites que não devem ser ultrapassados. Esta é uma propriedade privada, e certos espaços são restritos. Espero que isso fique claro. Não era uma ameaça direta, mas o tom não deixava dúvidas sobre a seriedade do aviso. Compreendo, senhor. Não acontecerá novamente. Vicente assentiu rigidamente. Bom, seria uma pena perder um jardineiro tão talentoso. Naquela noite, ao voltar para casa, Caio não conseguia parar de pensar no que havia descoberto. Convento Nossa Senhora das Graças. Ivone Cardoso, as gêmeas, peças de um quebra-cabeça que começavam a se encaixar, mas ainda formavam uma imagem incompleta. Decidido a encontrar mais respostas, fez uma anotação mental. Precisava visitar esse convento, descobrir quem era Ivone Cardoso e o que acontecera 25 anos atrás. O convento Nossa Senhora das Graças ficava a cerca de 2 horas da cidade. Encravado entre colinas verdejantes, era uma construção antiga, de pedra cinzenta e vitrais coloridos que brilhavam sob o sol da manhã. Caio estacionou seu carro velho na entrada e observou o lugar por alguns instantes, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Havia pedido o dia de folga. Alegando problemas familiares, Vicente não questionou, mas Caio percebeu um brilho de desconfiança em seus olhos. Desde o incidente no sótão, 3 dias atrás, sentia que estava sendo observado mais de perto. Posso ajudá-lo, meu filho? Uma freira idosa, de rosto sereno e olhos gentis, recebeu-o na entrada. Bom dia, irmã. Meu nome é Caio Ribeiro e estou... Ele hesitou, inseguro sobre como abordar o assunto. Estou pesquisando sobre a história da minha família
e tenho razões para acreditar que uma parente minha pode ter sido trazida para este convento quando criança. A freira inclinou a cabeça. Interessada, quando isso teria acontecido, há aproximadamente 25 anos. Entendo, nesse caso você deveria falar com a irmã Conceição. Ela é a mais antiga entre nós e cuida dos registros do convento. Venha, vou levá-lo até ela. Caio seguiu a freira por corredores silenciosos, onde o único som era o de seus passos ecoando contra o piso de pedra. As paredes eram adornadas com imagens sacras e crucifixos, criando uma atmosfera de solenidade e paz. Irmã Conceição estava no jardim interno, cuidando de um pequeno canteiro de ervas. Era uma mulher franzina, com aparência frágil, mas cujos movimentos ainda demonstravam vitalidade. Irmã Conceição. Este jovem gostaria de fazer algumas perguntas sobre uma criança que pode ter sido trazida ao convento há muitos anos. A freira mais velha ergueu os olhos, analisando Caio com um olhar penetrante que parecia enxergar além do que ele mostrava. Qual seria o nome dessa criança? Ivone Cardoso. Acredito que ela tenha vindo para cá ainda bebê. Por volta de 1995, um leve tremor percorreu o corpo da idosa freira, e ela fez um discreto sinal da cruz. Ivone? Sim, eu me lembro dela. Irmã Conceição pediu que a outra freira os deixasse a sós e indicou um banco de pedra sob uma velha oliveira. Por que está interessado nela? Perguntou. Quando se sentaram, Caio decidiu que a honestidade seria sua melhor estratégia. Acredito que ela possa ser tia minha. Minha mãe, Célia, desapareceu quando eu era criança. Recentemente, conheci uma mulher chamada Olívia que se parece muito com ela. Encontrei documentos que mencionam uma Ivone Cardoso. E este convento? Estou tentando entender como tudo isso se conecta. A freira ficou em silêncio por um longo momento, como se ponderasse quanto poderia revelar. Ivone chegou aqui recém-nascida, começou ela finalmente. Foi trazida por um homem influente, Antônio Antunes, que fez uma generosa doação ao convento com a condição de que a menina fosse criada longe de qualquer contato com o mundo exterior. Antônio Antunes, o pai de Vicente. Sim, ele disse que a menina era órfã, filha de uma parente distante que morreu no parto. Disse que a família não podia criá-la devido a circunstâncias complicadas. E vocês nunca questionaram essa história. Irmã Conceição suspirou profundamente. Nossa ordem passava por dificuldades financeiras na época. A doação do senhor Antunes garantiu que pudéssemos continuar nosso trabalho, ajudando muitas outras crianças e famílias necessitadas. Ela pareceu momentaneamente envergonhada. Não estou orgulhosa disso, mas fechamos os olhos para certas inconsistências em sua história. Que tipo de inconsistências? A menina não tinha certidão de nascimento. O senhor Antunes prometeu providenciar os documentos, mas sempre adiava. Eventualmente, conseguimos registrá-la através de meios alternativos. A freira fez uma pausa. E havia o comportamento dele. Vinha visitá-la a cada 6 meses, mas sempre insistia que ela nunca deveria saber quem ele era. Observava-a de longe, como se verificasse algo. Caio absorvia cada palavra, sentindo as peças começarem a se encaixar. O que aconteceu com Ivone depois? Ela ainda vive aqui. Não, ficou conosco até completar 18 anos. Era uma jovem doce, talentosa com música, especialmente piano. O coração de Caio acelerou ao ouvir isso. Quando se tornou adulta, decidiu permanecer no convento como noviça. Parecia feliz aqui. Até ano passado, o que aconteceu ano passado, Vicente Antunes apareceu após a morte do pai. Disse que, como parte do testamento, havia uma cláusula exigindo que Ivone fosse informada sobre sua verdadeira família e convidada a viver na mansão Antunes. Irmã Conceição torceu as mãos nervosamente. Achei estranho, em todos aqueles anos, nunca mencionaram qualquer intenção de reconectá-la com sua suposta família. E ela aceitou. Sim, estava curiosa sobre suas origens, algo que sempre a inquietou. Vicente prometeu responder a todas as suas perguntas e ofereceu-lhe um lar confortável. A freira baixou a voz. Quando ela partiu, algo me pareceu errado. Vicente era controlador, falava por ela, respondia perguntas dirigidas a ela, mas não tínhamos como impedir. Ivone era adulta e livre para escolher seu caminho. Caio sentiu uma crescente sensação de alarme.
Ela mantém contato com o convento. Apenas cartas ocasionais. Sempre breves, sempre formais. Não parecem autênticas. Irmã Conceição fixou os olhos enrugados em Caio. Você disse que a conheceu como Olívia. Sim, Vicente a apresenta como uma velha amiga da família. A freira balançou a cabeça, visivelmente perturbada. Isso é muito estranho. Por que mudariam seu nome? Tenho uma teoria, disse Caio lentamente. Acredito que Ivone tenha uma irmã gêmea, minha mãe Célia, e que, por algum motivo, Vicente está usando Ivone para substituí-la. Irmã Conceição empalideceu. Meu Deus, isso explicaria muita coisa. Como assim? O senhor Antunes era obsessivo com a aparência de Ivone. Insistia que mantivéssemos seus cabelos de certa forma, que ela usasse certos tipos de roupa durante suas visitas, como se quisesse que ela se parecesse com alguém específico. Um arrepio percorreu a espinha de Caio. A senhora tem alguma foto dela? Poucas. Não era permitido fotografá-la. Ordens do senhor. Antunes, mas temos algumas de eventos do convento. Ela levantou-se com certa dificuldade. Venha comigo na pequena biblioteca do convento. Irmã Conceição retirou um álbum antigo de uma prateleira. Folheando cuidadosamente, parou em uma página com fotografias de uma celebração de Páscoa. Aqui, esta é a Ivone aos 16 anos. Caio olhou a fotografia e sentiu o sangue gelar em suas veias. A jovem na imagem era idêntica à sua mãe na mesma idade, conforme as poucas fotos que tinha dela. Mesmos olhos, mesmos lábios, mesmo sorriso tímido. É incrível, murmurou ele, a voz trêmula de emoção. É como olhar para minha mãe, se o que você suspeita for verdade, disse a freira gravemente. Então algo muito sério está acontecendo, especialmente se sua mãe desapareceu nas circunstâncias que você mencionou. Caio assentiu, sentindo um peso crescente sobre seus ombros. Posso levar esta foto emprestada? Prometo devolvê-la. Irmã Conceição hesitou, mas acabou concordando. Tome. E Caio, tenha cuidado. Se os Antunes realmente estão envolvidos no desaparecimento de sua mãe, você está lidando com pessoas perigosas e poderosas. No caminho de volta, enquanto dirigia pelas estradas rurais, Caio não conseguia parar de pensar em tudo que descobrira. A certeza de que Olívia era realmente Ivone, a irmã gêmea de sua mãe, crescia a cada minuto, mas isso apenas levantava mais questões. Por que separar as irmãs? Por que esconder Ivone em um convento por toda a sua vida? E o mais importante, o que realmente aconteceu com sua mãe ao chegar em casa? Encontrou Larissa esperando na porta de seu apartamento. Onde você esteve? Perguntou ela, preocupação evidente em seu rosto. Fiquei te procurando o dia todo. No convento, descobri coisas importantes. Ele destrancou a porta e convidou-a a entrar. O que aconteceu? Por que me procurou? Vicente anunciou uma viagem de negócios hoje. Sai amanhã cedo e volta só depois de 3 dias. Larissa segurou o braço de Caio, seu olhar intenso. Você não vai acreditar no que ouvi quando ele estava falando ao telefone. Ele disse: certifique-se de que tudo esteja preparado quando eu voltar. Depois disso, nos livraremos dela de uma vez por todas. O sangue de Caio gelou em suas veias. Dela quem, Olívia? Não sei, mas tenho medo do que possa significar. Caio mostrou a foto de Ivone para Larissa, explicando tudo o que descobrira. Ela ouviu atentamente, os olhos se arregalando com cada nova revelação. E eu achando que era só um patrão controlador, murmurou ela chocada. Isso é muito mais grave do que imaginávamos. Com Vicente fora, temos a chance de investigar mais a fundo, disse Caio, determinação crescendo em sua voz. E talvez, finalmente, descobrir o que aconteceu com minha mãe. A mansão Antunes parecia diferente sem a presença opressiva de Vicente. Um silêncio quase libertador pairava nos corredores, como se a própria casa respirasse aliviada durante sua ausência. Caio chegou cedo, como de costume, mas seus pensamentos estavam longe das flores e plantas que deveria cuidar. Bom dia, cumprimentou Larissa, encontrando-o no jardim dos fundos. Usava o uniforme impecável de sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Uma energia contida de conspiração. Ele já saiu,
Partiu às 6 da manhã. E Olivia, quero dizer, Ivone, está no quarto. Dona Mercedes lhe deu o remédio da manhã como sempre. Estará sonolenta por pelo menos 2 horas. Caio franziu a testa. Que tipo de remédio ela toma? Não sei ao certo. São frascos sem rótulo, preparados especialmente por um médico que vem aqui uma vez por mês. Larissa baixou a voz, mesmo não havendo ninguém por perto. Pelo que observei, parece ser algum tipo de sedativo. Ela fica desorientada, letárgica. Isso explica os lapsos de memória e a confusão, murmurou Caio, sentindo raiva crescer dentro dele. Estão a dopando deliberadamente. Precisamos ser cuidadosos, advertiu Larissa. Dona Mercedes é totalmente leal a Vicente. E o motorista, Cláudio, provavelmente recebeu ordens para ficar de olho em tudo. Quanto tempo temos? Dona Mercedes sai às 11 para buscar mantimentos na cidade. Normalmente demora cerca de 2 horas. O motorista foi com Vicente. É nossa melhor janela. Caio assentiu, voltando ao trabalho para manter as aparências. Amanhã arrastou-se com uma lentidão agonizante. Às 10h30, Larissa apareceu novamente. Ela está saindo agora, mais cedo que o normal. Disse que precisa resolver outros assuntos também. Esperaram mais 15 minutos após o carro de Dona Mercedes desaparecer no portão principal. A mansão agora estava praticamente vazia, com apenas 2 funcionários da limpeza trabalhando na ala oposta. Vamos começar pelo escritório de Vicente, sugeriu Caio. Deve ser onde ele guarda documentos importantes. O escritório era uma sala elegante, com painéis de madeira escura e uma imponente mesa de mogno. Estantes repletas de livros cobriam 2 paredes, enquanto uma terceira exibia cabeças empalhadas de animais exóticos. Troféus de caça que provocaram em Caio uma sensação de desconforto. Por onde começamos? Perguntou Larissa, olhando ao redor. Gavetas, arquivos, qualquer lugar onde ele possa guardar documentos pessoais. Trabalharam em silêncio, meticulosamente verificando cada gaveta e prateleira. A maioria continha apenas papéis de negócios, nada que parecesse relevante para sua busca. Após 20 minutos frustrantes, Larissa soltou um suspiro desanimado. Não há nada aqui. Ele deve guardar as coisas realmente importantes em outro lugar. Caio olhou para o retrato imponente de Antônio Antunes que dominava a parede atrás da mesa. O homem tinha os mesmos olhos frios de Vicente, mas havia algo mais em sua expressão. Uma crueldade calculista que fazia Vicente parecer uma versão diluída do pai. Mas espere, disse Caio subitamente. O cofre. Cofre. Quase toda casa antiga tem um, e geralmente... Ele se aproximou do retrato, examinando suas bordas, com um movimento suave. Puxou a moldura, que se abriu como uma porta, revelando um pequeno cofre embutido na parede. Bingo! Incrível! Exclamou Larissa. Mas está trancado. Precisamos da combinação. Caio estudou o mecanismo por um momento. É um modelo antigo. 3 números. Ele pensou por um instante. Vamos tentar datas importantes. Após várias tentativas infrutíferas com aniversários e anos de fundação da empresa Antunes, Larissa teve uma ideia. E se for a data em que Ivone foi levada ao convento? Brilhante. Caio girou o disco para 0895, representando agosto de 1995. Quando, segundo irmã Conceição, Ivone chegara ao convento, o cofre permaneceu fechado. Não funcionou. Tente o dia específico, irmã Conceição mencionou. Disse que foi no dia 12. Caio ajustou para 1208. Um clique suave indicou que acertara. Conseguimos. Dentro do cofre havia vários documentos, uma pequena caixa de joias, e para surpresa deles, um diário de capa de couro. Gasta pelo tempo. Caio o pegou com cuidado, notando as iniciais MC, gravadas discretamente no canto inferior. MC, questionou Larissa. Talvez Maria Cardoso. A mãe de minha avó, se chamava Maria. Com mãos trêmulas, Caio abriu o diário. As primeiras páginas continham entradas datadas de 30 anos atrás, escritas com uma caligrafia delicada e feminina. 25 de abril, 1992. Hoje descobri que estou grávida de gêmeas. O médico diz que são idênticas. Jorge está radiante, mas confesso que estou apreensiva. Nossa situação financeira não é das melhores. E 2 crianças significam o dobro de despesas.
Mas Deus proverá, como sempre fez. Caio sentiu um nó na garganta ao ler as palavras de sua avó. Continuou virando as páginas, encontrando relatos da gravidez, as esperanças para o futuro das filhas, pequenas alegrias do cotidiano. Então, o tom mudou. 15 de agosto, 1992. Jorge sofreu um acidente terrível na fábrica hoje. Os médicos não são otimistas. Não sei o que farei se o perder, especialmente agora com as meninas a caminho. Algumas páginas depois. 28 de agosto, 1992. Enterrei meu marido hoje. Com ele, foram-se nossos sonhos, nossos planos. Como criarei 2 filhas sozinha, sem recursos, sem apoio. Estou desesperada, mas preciso ser forte por minhas meninas. As próximas entradas relatavam a luta de Maria para sobreviver, trabalhando em diversos empregos enquanto sua gravidez avançava. Até que, 10 de janeiro, 1993, Célia e Ivone nasceram hoje, saudáveis e perfeitas. São tão idênticas que precisei colocar pulseirinhas coloridas para distingui-las. Apesar de todas as dificuldades, quando olho para seus rostinhos, sei que vale a pena lutar. Encontrarei um jeito de dar a elas uma vida digna. Larissa, que lia por cima do ombro de Caio, soltou uma exclamação de surpresa quando ele virou para uma página contendo uma fotografia. 2 bebês idênticas, dormindo lado a lado. É a prova que precisávamos, disse ela. Isso confirma que sua mãe e Ivone são gêmeas. Caio assentiu, continuando a leitura. As próximas páginas relatavam as dificuldades de Maria criando as gêmeas sozinha, até que uma nova personagem surgiu na história. 22 de março, 1993. Comecei a trabalhar na mansão Antunes hoje. O salário é bom, e eles permitiram que eu levasse as meninas, a governanta, senhora, Pereira, parece severa, mas foi gentil ao providenciar um berço no quarto de empregadas. O senhor Antunes mal notou minha presença, mas seu filho, Vicente, foi surpreendentemente atencioso. Com o coração acelerado, Caio rapidamente avançou pelas páginas seguintes. O diário contava como Vicente gradualmente se aproximou de Maria, mostrando-se cada vez mais interessado nas gêmeas, especialmente em Célia. 17 de julho, 1993. Vicente tem sido tão gentil. Hoje trouxe presentes para as meninas. 2 bonecas idênticas, caríssimas. Fiquei constrangida. Disse que era demais. Mas ele insistiu. Sua atenção me deixa desconfortável às vezes. Mas é difícil recusar a bondade de alguém em nossa situação. As entradas seguintes revelavam um padrão perturbador. Vicente se aproximando cada vez mais de Maria, e principalmente das gêmeas. Até que, 10 de novembro, 1993. Algo terrível aconteceu hoje. Vicente me fez uma proposta chocante. Disse que está apaixonado por mim, que quer cuidar de mim e das meninas. Mas há uma condição. Devo dar uma das gêmeas para adoção. Seu pai nunca aceitaria que ele se casasse com uma empregada que tem 2 filhas. Uma, talvez, poderia ser tolerada, mas 2 seria impossível. Fiquei horrorizada. Como ele pode imaginar que eu abriria a mão de uma das minhas filhas? Disse-lhe que isso jamais aconteceria. Ele ficou furioso. Disse que eu estava sendo ingrata depois de tudo que fez por nós. Estou com medo. Acho que preciso sair daqui o quanto antes. Caio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As próximas páginas estavam cheias de ansiedade, com Maria relatando suas tentativas de encontrar outro emprego, enquanto Vicente alternava entre súplicas amorosas e ameaças veladas. 15 de dezembro, 1993. Estou aterrorizada. Hoje encontrei Vicente no quarto das meninas, observando-as dormir. Quando perguntei o que fazia ali, disse que estava decidindo. Decidindo o quê? Perguntei. Qual delas combinaria melhor com nossa família? Respondeu, como se fosse um objeto à venda. Decidi que não podemos mais ficar aqui. Amanhã mesmo partiremos, mesmo sem ter para onde ir. Qualquer lugar é mais seguro que esta casa. Houve um grande intervalo, e a próxima entrada estava datada do ano seguinte, 5 de abril, 1994. Finalmente encontramos um lugar seguro. Uma pequena cidade a centenas de quilômetros da mansão Antunes. Mudei nossos nomes, cortei relações com todos que conhecíamos antes.
As meninas estão crescendo fortes e saudáveis. Célia já diz algumas palavras, enquanto Ivone adora música. São a luz da minha vida, minha razão de continuar às vezes. Ainda tenho pesadelos com Vicente, mas me conforto sabendo que ele nunca nos encontrará aqui. As entradas seguintes mostravam anos de relativa paz, com Maria criando as gêmeas longe da sombra dos Antunes. Até que, 30 de julho, 1995, ele nos encontrou, não sei como, mas Vicente está na cidade. Vi-o hoje, observando nossa casa de longe. Estou apavorada, preparei nossas coisas para partirmos novamente, mas tenho medo de que seja tarde demais. Esta foi a última entrada. As páginas seguintes estavam em branco, colado na contracapa do diário. Porém, havia um recorte de jornal amarelado. Mulher morre em acidente. Filha desaparece Maria Cardoso, 29 anos. Faleceu ontem em um trágico acidente de carro na estrada municipal. Testemunhas afirmam que o veículo da vítima parecia ter sido forçado para fora da pista. A polícia investiga as circunstâncias. Uma das filhas gêmeas da vítima, que presumivelmente estaria no veículo, não foi encontrada. A outra filha, que não estava no carro no momento do acidente, foi encaminhada para familiares. Caio fechou o diário, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Minha avó, ela tentou protegê-las, e morreu por isso. Larissa colocou a mão em seu ombro, seu toque gentil oferecendo conforto silencioso. E Vicente, continuou Caio, a voz embargada pela emoção e pela raiva crescente. Ele matou minha avó, sequestrou Ivone e a escondeu no convento. E minha mãe, o que ele fez com ela antes que Larissa pudesse responder. Ouviram o som distante de um carro se aproximando. Dona Mercedes? Exclamou ela, alarmada. Voltou mais cedo, rapidamente. Guardaram tudo de volta no cofre, exceto o diário e a fotografia das gêmeas bebês, que Caio escondeu dentro de sua camisa. Fecharam o retrato sobre o cofre e correram para fora do escritório, apenas alguns segundos antes de ouvirem o som das chaves na porta principal. Me encontre no Jardim dos Fundos em 10 minutos, sussurrou Caio, enquanto se separavam no corredor, enquanto se dirigia para os jardins, aparentando normalidade. Uma certeza crescia em seu coração. Sua mãe não o havia abandonado. Ela havia sido vítima das obsessões doentias de Vicente Antunes. E se Ivone havia sido mantida escondida todos esses anos, apenas para ressurgir agora como Olívia, um pensamento terrível cruzou sua mente. E se sua mãe também estivesse viva em algum lugar? E se ela estivesse presa todos esses anos? Dentro da própria mansão Antunes, 10 minutos depois, Caio aguardava ansiosamente no Jardim dos Fundos, o diário de Maria Cardoso escondido sob uma planta decorativa. Cada segundo parecia uma eternidade, sua mente repassando as terríveis revelações que acabara de descobrir, quando Larissa finalmente apareceu. Trazendo uma bandeja com um jarro de limonada, seu rosto estava pálido. "Você está bem?" perguntou ele baixinho, fingindo examinar as azaleias próximas. "Dona Mercedes está desconfiada", sussurrou ela, colocando a bandeja sobre a mesinha de jardim. Me perguntou se eu tinha visto alguém no escritório do patrão. Disse que notou a cadeira fora do lugar. "O que você disse?" Que não tinha visto nada, claro, mas ela não parecia convencida. Caio sentiu um frio na espinha. Se a governanta suspeitasse e entrasse em contato com Vicente, ele poderia voltar antes do previsto, acabando com a única oportunidade que tinham. "Precisamos agir rápido. Se minha mãe está viva e presa nesta casa, temos que encontrá-la antes que seja tarde." Larissa assentiu, determinada apesar do medo. "Por onde começamos?" Pelo que o diário revelou, Vicente já era obcecado por minha mãe desde bebê. Se ele a manteve aqui todo esse tempo, seria em algum lugar escondido, mas acessível para ele. A mansão é enorme, com dezenas de cômodos. Isso levaria dias. Caio refletiu por um momento. "Precisamos ser estratégicos. Pense bem. Se você quisesse esconder alguém em uma casa como esta, onde seria? No porão, talvez?" sugeriu Larissa. "Ou em alguma ala abandonada." "O porão", murmurou Caio, lembrando-se de algo. "Durante a tempestade, o senhor Mendes mencionou as reformas feitas há 20 anos.
Disse que foram extensivas, incluindo mudanças estruturais. Exatamente quando sua mãe desapareceu, Caio pegou o diário e folheou-o até encontrar as últimas entradas. Olha isso. Minha avó morreu em 1995. O acidente foi forjado, e isso coincide com Ivone sendo levada para o convento. E sua mãe, Célia, simplesmente desapareceu. Não desapareceu. Foi sequestrada por Vicente, tenho certeza. E se ele reformou a casa nessa época, você acha que ele criou um espaço secreto para mantê-la? Caio fechou o diário, uma nova determinação em seu olhar. Precisamos falar com alguém que trabalhou nessas reformas, sim, senhor. Mendes mencionou que era o encarregado na época. Ele vem amanhã para verificar o telhado, mas não podemos simplesmente perguntar sobre um cômodo secreto. Ele alertaria Vicente imediatamente. Caio ponderou por um instante. E se não perguntarmos diretamente, e se... Uma ideia começou a se formar. Preciso verificar algo. Me encontre mais tarde na estufa. Enquanto Larissa voltava para seus afazeres na cozinha, Caio dirigiu-se ao galpão de ferramentas, num canto empoeirado. Encontrou plantas antigas da mansão. Guardadas por seu predecessor, examinou-as cuidadosamente, comparando as versões mais antigas com as mais recentes. Horas depois, na estufa isolada onde cultivava mudas especiais, Caio mostrava a Larissa suas descobertas. Olhe aqui, apontou para as plantas. Esta é a planta original da mansão, de 1970, e esta é de 1998, após as grandes reformas. Vê alguma diferença? Larissa estudou os desenhos. A área do porão parece menor na planta mais recente. Exatamente, aproximadamente 20 metros quadrados sumiram. A parede norte foi movida, reduzindo o tamanho do porão. Um cômodo escondido, sussurrou Larissa, a compreensão surgindo em seus olhos. Ele construiu um quarto secreto no porão, e aposto que só é acessível por alguma entrada disfarçada. Caio dobrou as plantas. Precisamos verificar o porão hoje à noite quando todos estiverem dormindo. Isso é arriscado demais. Dona Mercedes tranca todas as portas antes de dormir. Então teremos que ficar dentro da casa. Caio pensou rapidamente. Você poderia dizer que ficará até mais tarde preparando algo especial para o café da manhã de amanhã? E eu? Posso alegar que preciso verificar as plantas do solário durante a noite, por causa de um fungo? O plano foi colocado em prática. Às 9 da noite, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Caio entrou discretamente na casa pela porta do solário, enquanto Larissa permaneceu na cozinha, fingindo trabalhar em uma receita elaborada. Dona Mercedes acabou de se recolher, sussurrou Larissa, encontrando Caio no corredor principal. A governanta da noite está na sala de TV, assistindo suas novelas. É nossa chance, silenciosamente. Dirigiram-se à escada que levava ao porão. O espaço era amplo, usado principalmente como adega e depósito para móveis antigos. Seguindo as indicações da planta, caminharam até a parede norte, onde deveria estar a discrepância. Não vejo nada de anormal, comentou Larissa, examinando a parede de pedra aparentemente sólida. Caio começou a sentir o peso do desapontamento, até que notou algo. As prateleiras, exclamou baixando a voz imediatamente. Veja como estão dispostas. Não seguem um padrão funcional, era verdade. As prateleiras de madeira estavam organizadas de maneira estranha, algumas muito próximas, outras com espaços irregulares entre si. E se for como o cofre atrás do retrato, Caio começou a examinar as prateleiras, procurando por qualquer mecanismo oculto. Após alguns minutos de busca infrutífera, Larissa soltou uma exclamação abafada. Caio, olhe! Ela apontou para uma pequena saliência na moldura de uma das prateleiras centrais. Isso parece... Caio aproximou-se e pressionou o ponto indicado. Nada aconteceu, frustrado, tentou puxar, girar, até que empurrou lateralmente, com um suave clique. A seção inteira da estante moveu-se alguns centímetros. Meu Deus! Sussurrou Larissa, os olhos arregalados. Cuidadosamente, Caio puxou a estante, que se moveu como uma porta, revelando um corredor estreito e escuro. Vou precisar de luz, murmurou ele, tirando o celular do bolso. Larissa segurou seu braço. Espere. E se houver câmeras? Ou algum alarme? Era uma preocupação válida. Recuando, Caio examinou a entrada do corredor secreto. Não vejo nada que pareça um sensor.
e duvido que Vicente quisesse câmeras registrando suas visitas a este lugar. Com cautela, entraram no corredor, iluminados apenas pela fraca luz do celular de Caio. O ar era pesado e úmido, com um cheiro de mofo e algo mais, um odor medicinal que não conseguiam identificar precisamente. O corredor era curto, terminando em uma porta de madeira maciça com uma fechadura robusta. Trancada, constatou Caio, tentando a maçaneta. E agora, ele examinou a fechadura, tentando conter a frustração. Precisamos de uma chave, Vicente deve carregá-la sempre consigo, Larissa pensou por um momento. Ou talvez guarde em seu quarto. Ninguém jamais entra lá além dele próprio, e Dona Mercedes, quando faz a limpeza semanal, a ideia de invadir o quarto de Vicente era ainda mais arriscada. Mas estavam tão perto. Vamos deixar isso para amanhã, decidiu Caio. É muito arriscado tentarmos agora, com Dona Mercedes ainda acordada. Relutantemente, recuaram, fechando cuidadosamente a estante porta atrás de si, de volta ao andar principal. Separaram-se, concordando em se encontrar na manhã seguinte para planejar os próximos passos. No entanto, o destino tinha outros planos. Quando Caio chegou em casa naquela noite, encontrou uma mensagem inesperada em seu celular. Um número desconhecido havia deixado uma mensagem de voz. Sr. Ribeiro, aqui é Josué Mendes, o mestre de obras. Soube que você estava perguntando sobre as reformas antigas da mansão Antunes. Há coisas que você precisa saber, coisas que carreguei na consciência por tempo demais. Me encontre amanhã no Café Central, às 10 horas. Venha sozinho. Caio mal dormiu aquela noite. Às 9:30 da manhã seguinte, já estava no café, nervosamente tomando seu segundo expresso enquanto aguardava o Sr. Mendes. O homem chegou pontualmente, parecendo mais velho e cansado do que Caio lembrava. Obrigado por vir, disse o mestre de obras, sentando-se. Seu olhar era cauteloso, como se temesse ser observado. O senhor disse que há coisas que preciso saber. Mendes esfregou o rosto, parecendo carregar o peso do mundo em seus ombros. Eu ajudei a construir aquele quarto, disse finalmente. Sua voz quase um sussurro. Vicente disse que era um cofre especial para a coleção de arte do pai. Pagou-me o triplo do valor normal pelo serviço e por meu silêncio. Mas não era um cofre. Era... O homem mais velho balançou a cabeça tristemente. Percebi isso alguns meses depois. Vi Vicente levando uma moça para a mansão tarde da noite. Ela parecia drogada, inconsciente. Por coincidência, eu estava verificando uma infiltração no jardim. Ele não me viu. Mendes tomou um gole de água, sua mão trêmula. Na manhã seguinte, a moça não estava em lugar nenhum. Mas Vicente agora visitava frequentemente o porão. O coração de Caio acelerou. Sua mãe, o senhor a viu de novo. Nunca mais a vi. Mas anos depois, quando fui chamado para outra reforma, ouvi. Ele hesitou. Ouvi uma voz feminina cantando. Vinda daquele cômodo, cantava a mesma música. Repetidamente, como se fosse um mantra para se manter sã, Caio sentiu a garganta apertar. Uma canção de ninar. Mendes olhou-o com surpresa. Sim, como você sabe, era minha mãe, respondeu Caio, lutando contra as lágrimas. A mulher que Vicente sequestrou era minha mãe. O velho mestre de obras empalideceu. Meu Deus! Ele pareceu envelhecer mais 10 anos naquele instante. Sempre suspeitei que havia algo terrível acontecendo, mas nunca tive coragem de falar. A família Antunes é poderosa demais. Por que está me contando isso agora? Mendes olhou diretamente nos olhos de Caio. Estou morrendo. Filho. Câncer. Não quero partir deste mundo com esse peso na consciência. Ele tirou um pedaço de papel do bolso. Aqui está o projeto original do quarto, incluindo... Sua voz baixou ainda mais. Incluindo a localização de uma segunda entrada, uma passagem de emergência que Vicente insistiu em construir, acessível apenas pelo lado de dentro do quarto. Caio pegou o papel com mãos trêmulas. Isso pode salvar minha mãe, disse, a esperança e o medo lutando em seu peito. Se ela ainda estiver viva, há mais uma coisa que você deve saber, acrescentou Mendes gravemente. Vicente não está realmente viajando a negócios. Ele raramente sai da cidade. Está apenas fingindo. Provavelmente para testar sua lealdade. Tenha muito cuidado. A revelação atingiu Caio como um balde de água fria.
Se Vicente estava observando-os, então seu tempo era ainda mais curto do que imaginava. Caio voltou à mansão com o coração martelando no peito. A revelação do senhor Mendes mudava tudo. Vicente não estava viajando, mas observando, provavelmente testando-os. O perigo era maior do que imaginava. Mas a esperança também, se sua mãe estava viva, presa naquele quarto secreto por 20 anos. Não havia tempo a perder. No jardim lateral, encontrou Larissa, que fingia arrumar alguns vasos de flores. Não podemos conversar aqui, murmurou ele, fingindo verificar uma planta. Vicente está na cidade e nunca saiu. Os olhos de Larissa se arregalaram. Como você? Explico depois. Tenho o projeto do quarto secreto. Precisamos agir hoje, esta noite. Mas como vamos entrar? A porta está trancada. A outra entrada. Uma passagem de emergência. Caio baixou ainda mais a voz. E temos que levar Ivone conosco. Se Vicente realmente está planejando se livrar dela, como você ouviu, ela também está em perigo. Concordaram em se encontrar à meia-noite na estufa, quando a maioria dos funcionários já teria ido embora e Dona Mercedes estaria dormindo. Larissa ficaria de olho em Ivone, assegurando-se de que não tomasse o sedativo noturno. A espera foi agonizante. Cada minuto parecia uma eternidade. Cada ruído na casa o deixava em alerta máximo. Às 10 da noite, Caio fingiu ir embora, mas na verdade esgueirou-se para a estufa, onde aguardaria por Larissa e Ivone. Às 23h45, a porta da estufa abriu-se silenciosamente. Larissa entrou, seguida por uma Ivone confusa e assustada. "O que está acontecendo?" perguntou ela, os olhos arregalados. "Por que me trouxe aqui, Ivone?" disse Caio gentilmente, usando seu verdadeiro nome pela primeira vez. "Sabemos quem você é. Sabemos sobre o convento, sobre sua irmã gêmea, minha mãe." Ivone levou a mão à boca, chocada. Como você? Não temos muito tempo para explicar, interveio Larissa. Você está em perigo. Vicente não é seu amigo. Ele a manteve drogada, confusa, para usá-la em seu plano doentio. Que plano? Substituir minha mãe, respondeu Caio. Acreditamos que ele a sequestrou e a mantém prisioneira na mansão há 20 anos. E agora, por algum motivo, está usando você para ocupar o lugar dela. Ivone cambaleou, apoiando-se em uma mesa. Isso explicaria tantas coisas. Os remédios, as regras, as roupas que ele escolhe para mim. Seu rosto passou da confusão ao horror. Aqueles pesadelos que tenho. Não são pesadelos. São memórias tentando emergir. Lembranças do convento. De uma vida antes desta farsa. Precisamos encontrá-la, disse Caio, desdobrando a planta que o Sr. Mendes lhe dera. E precisamos fazer isso esta noite, à luz fraca de uma lanterna, explicou o plano. A segunda entrada para o quarto secreto ficava atrás de um painel falso, em um depósito raramente usado, próximo à lavanderia. Segundo o projeto, o mecanismo de abertura ficava disfarçado como uma rachadura na parede. Se entrarmos agora, enquanto todos estão dormindo, talvez tenhamos uma chance. Mas e se ela não estiver lá? Perguntou Larissa, o medo evidente em sua voz. E se estivermos errados? Então, no mínimo, teremos provas do quarto secreto para levar à polícia. Mas eu sei que ela está lá. Posso sentir. Silenciosamente, os três saíram da estufa e esgueiraram-se para dentro da mansão. A casa estava quase completamente escura, com apenas algumas luzes de segurança iluminando fracamente os corredores principais. Seguindo o mapa, dirigiram-se à ala leste, onde ficava a lavanderia. O depósito era um cômodo pequeno e abafado, cheio de produtos de limpeza e lençóis velhos. A fraca luz da lanterna revelou paredes de pedra semelhantes às do porão. "Deve ser aqui", sussurrou Caio, examinando a parede norte. "Procurem por qualquer irregularidade. Uma rachadura, algo que pareça fora do lugar." Após alguns minutos de busca, Ivone chamou sua atenção. "Aqui, esta fenda parece artificial." Caio aproximou-se. A rachadura na parede era, na verdade, perfeitamente reta em um ponto. Algo impossível em uma fissura natural, seguindo o instinto. Inseriu os dedos e puxou levemente, com um clique suave. Uma seção da parede cedeu, revelando um espaço escuro além. "É aqui",
sussurrou, a adrenalina correndo em suas veias. Cautelosamente, entraram no corredor estreito. O ar era pesado, com um cheiro estranho, uma mistura de medicamentos, umidade e algo que lembrava a Caio o aroma de flores murchas. O corredor terminava em outra porta. Diferente da que haviam visto pelo lado do porão, esta parecia mais fina e tinha uma pequena janela gradeada na altura dos olhos. Caio aproximou-se e olhou através das grades. O quarto além era surpreendentemente grande e estranhamente equipado. Havia uma cama hospitalar, estantes com livros, uma antiga vitrola num canto e várias plantas em vasos próximos a uma luz artificial. As paredes estavam cobertas de desenhos, paisagens, rostos e, repetidamente, o mesmo jardim visto de uma janela. E lá, sentada em uma poltrona perto da cama, estava uma mulher de cabelos grisalhos, de costas para eles, folheando um livro. O coração de Caio quase parou. Mãe. A palavra escapou como um suspiro. A mulher na poltrona virou-se lentamente. Seu rosto, embora marcado pelo tempo e sofrimento, era idêntico ao de Ivone. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo contorno delicado dos lábios. Mas havia uma diferença gritante, onde os olhos de Ivone mostravam confusão. Os desta mulher refletiam uma clareza afiada, uma alma que, apesar do confinamento físico, mantivera-se intacta. Ela levantou-se, aproximando-se da porta com passos hesitantes, como se temesse estar tendo uma alucinação. Quem está aí? Sua voz era rouca, como se raramente a usasse. Mãe. Sou eu, Caio. Um silêncio atônito preencheu o ar. A mulher chegou até a porta, seus dedos tremendo ao tocar as grades da pequena janela. Caio, meu Caio. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto envelhecido. Não pode ser. Você é apenas um menino. Cresci, mãe. Tenho 28 anos agora. A compreensão do tempo perdido pareceu atingi-la como um golpe físico. Suas pernas fraquejaram e ela precisou apoiar-se na parede. 20 anos, sussurrou, incrédula. Ele me manteve aqui por 20 anos. Vamos tirar você daí, prometeu Caio, tentando encontrar algum mecanismo para abrir a porta. Há uma fechadura aqui também. Precisamos de uma chave. Célia balançou a cabeça. Vicente é o único que tem. Ele a carrega sempre consigo, junto com a do cômodo principal. Seus olhos se voltaram para Ivone, que permanecia alguns passos atrás, chorando silenciosamente. Minha irmã, Ivone, é você mesmo. Ivone aproximou-se, em estado de choque ao ver seu próprio rosto refletido na mulher à sua frente. Eu não me lembrava de você, não me lembrava de nada antes do convento. O convento. A voz de Célia quebrou-se. Então é lá que ele te escondeu. Disse que você havia morrido junto com mamãe. O som distante de uma porta se abrindo no andar superior interrompeu o reencontro. Todos congelaram. Alguém está na casa, sussurrou Larissa aterrorizada. Vicente, disse Célia, o medo evidente em seus olhos. Ele sempre vem me ver antes de dormir. Vocês precisam sair agora. Caio sacudiu a cabeça, recusando-se a abandoná-la. Não vou sem você, não agora que te encontrei. Célia aproximou-se mais da pequena janela, seus olhos suplicantes. Escute-me, filho. Ele é perigoso, mais do que você imagina. Se nos encontrar assim, vai matar todos nós. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Vá, busque ajuda. Volte com a polícia. E se ele decidir se livrar de você enquanto estou fora? E a voz de Caio falhou. Ouviu dizer isso, mãe? Ele está planejando algo. Um brilho de determinação surgiu nos olhos de Célia. Meu querido, sobrevivi 20 anos neste inferno. Posso aguentar mais algumas horas. Ela olhou para Ivone. Leve minha irmã com você. Ela não está segura aqui. O som de passos descendo a escada central acelerou sua decisão. Com o coração partido, Caio assentiu. Voltarei por você, prometo. Sei que vai. Célia pressionou a mão contra a grade, tocando os dedos do filho pela primeira vez em 2 décadas. Agora vá. Os 3 recuaram rapidamente pelo corredor secreto, fechando cuidadosamente o painel atrás de si. Mal haviam saído do depósito quando ouviram a voz de Vicente chamando pela casa. Olívia, onde você está? Está na hora do seu remédio.
esgueiraram-se pelos corredores escuros, evitando por pouco serem vistos quando Vicente passou pelo hall principal. Chegaram à porta dos fundos e correram para a segurança relativa dos jardins. E agora? Perguntou Larissa, ofegante, quando finalmente pararam a uma distância segura da mansão. Vamos para meu apartamento, decidiu Caio. De lá, ligaremos para a polícia. Eles não acreditarão, disse Ivone, o medo evidente em sua voz. Vicente Antunes é o homem mais poderoso da cidade. A palavra dele contra a nossa. Temos provas, respondeu Caio determinado. O diário da nossa avó, a foto de vocês bebês, seu testemunho como Ivone, não Olívia. E o mais importante, sabemos exatamente onde procurar. Desta vez, Vicente não escapará. Enquanto se afastavam pela noite, Caio lançou um último olhar para a imponente mansão Antunes. Em algum lugar dentro daquelas paredes, sua mãe esperava. Finalmente, com esperança após 20 anos de escuridão, vou voltar por você, jurou silenciosamente. E desta vez, ninguém irá separar nossa família novamente. O apartamento de Caio nunca pareceu tão pequeno como naquela noite. Sentadas em seu sofá gasto, Larissa e Ivone permaneciam em silêncio. Cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O relógio na parede marcava 1h30 da manhã, e a cidade lá fora estava mergulhada em um silêncio quase absoluto. Eles não virão, disse Ivone finalmente, quebrando o silêncio tenso. Já se passaram 40 minutos desde que você ligou. Caio andava de um lado para o outro. Incapaz de se acalmar, a ligação para a polícia não tinha corrido como esperava. O oficial que atendeu soou cético, quase entediado, mesmo quando Caio mencionou sequestro e cárcere privado. Quando revelou que o suspeito era Vicente Antunes, o tom mudou para algo próximo da irritação. Sabe quantas denúncias falsas recebemos contra pessoas importantes? Senhor, o delegado vai avaliar sua queixa pela manhã. Vamos esperar mais 10 minutos, decidiu ele, consultando seu relógio novamente. Se não aparecerem, teremos que pensar em outro plano, Larissa, que estivera quieta desde que chegaram. Levantou-se subitamente. Isso é loucura. Vicente já deve ter percebido o desaparecimento de Ivone. E se ele? Ela não conseguiu terminar a frase, mas todos sabiam o que estava pensando. E se ele descontasse sua fúria em Célia? Precisamos voltar, disse Caio, a determinação endurecendo sua voz. Com ou sem a polícia. E fazer o quê? Questionou Larissa. A porta está trancada. Vicente tem as chaves. Como vamos tirar sua mãe de lá? Caio correu as mãos pelo cabelo, frustrado. Talvez possamos forçar a fechadura ou... Uma ideia surgiu em sua mente. O Sr. Mendes. Ele construiu aquele quarto. Talvez saiba de alguma vulnerabilidade, algum detalhe que não incluiu nos projetos. É tarde demais para incomodá-lo, observou Ivone. É tarde demais para minha mãe passar mais 1 hora naquela prisão, rebateu Caio pegando seu celular. Vou ligar para ele. Antes que pudesse discar, alguém bateu a porta. Todos congelaram. As batidas se repetiram, mais insistentes. Polícia! Abra a porta, Sr. Ribeiro. Caio trocou olhares com as 2 mulheres antes de se dirigir à porta. Do lado de fora estavam 2 policiais uniformizados e um homem de meia-idade vestindo terno, que se identificou como o delegado Rodrigues. Recebemos sua ligação sobre um suposto sequestro, disse ele, seu tom profissional, mais cauteloso. Podemos entrar. Caio os conduziu para dentro. O delegado observou Ivone com interesse evidente. E esta seria a senhora Olívia Antunes, presumo? Ou Ivone Cardoso, como você afirmou ao telefone. Meu nome é Ivone, respondeu ela firmemente. Fui criada no convento Nossa Senhora das Graças, trazida lá como bebê após o assassinato de minha mãe, Maria Cardoso. Vicente Antunes me trouxe para a mansão há alguns meses. Me drogou para que eu ficasse confusa e me apresentou como Olívia. O delegado manteve sua expressão neutra, mas fez um gesto para que um dos policiais tomasse notas. E você alega que sua irmã gêmea, Célia Cardoso, está mantida em cativeiro na mansão Antunes há 20 anos. Não é uma alegação, interveio Caio, abrindo a gaveta onde guardara o diário e a fotografia. Temos provas. Durante a hora seguinte, explicaram tudo ao delegado, o diário de Maria, o desaparecimento de Célia,
a fachada do acidente, o quarto secreto no porão, o testemunho do Sr. Mendes. A expressão do delegado foi mudando gradualmente de ceticismo para preocupação genuína. Isso é extraordinário, disse ele finalmente folheando o diário. Mas você precisa entender a complexidade da situação. Vicente Antunes é um homem extremamente poderoso, com conexões em todos os níveis do governo estadual. Está dizendo que não vai fazer nada? Perguntou Caio, indignado. Estou dizendo que precisamos fazer isso certo. Uma acusação dessa magnitude requer um mandado judicial. E para isso precisamos de provas concretas. Nós mostramos provas, circunstanciais na melhor das hipóteses. O delegado suspirou. Olha, eu acredito em vocês. Realmente acredito. Mas precisamos de mais. Precisamos encontrar essa mulher. Então vamos até lá agora, insistiu Caio. Eu mostro exatamente onde ela está. Sem um mandado, não posso invadir a propriedade de Vicente Antunes. A frustração de Caio atingiu seu limite. Enquanto discutimos burocracia, minha mãe continua presa. E se Vicente decidir transferi-la, ou pior, o delegado ficou em silêncio por um momento, aparentemente travando uma batalha interna. Há algo que podemos fazer, disse finalmente. Não oficialmente. Ele se virou para os 2 policiais. Esperem lá fora, por favor. Quando os oficiais saíram, o delegado baixou a voz. Posso fazer uma visita social à mansão Antunes, como um velho conhecido interessado em comprar uma propriedade na região. Durante essa visita, posso pedir para usar o banheiro, me perder pelos corredores. Entende onde quero chegar? Isso pode funcionar, concordou Larissa. Mas precisa ser agora. Vicente percebeu que Ivone sumiu. Ele deve estar furioso. E isso nos dá outra abertura, continuou o delegado. Ele provavelmente vai denunciar o desaparecimento de Olívia. Quando fizer isso, posso confrontá-lo com Ivone, que obviamente não está desaparecida. Apenas recuperou sua verdadeira identidade. Isso criaria uma confusão legal suficiente para justificar uma busca mais detalhada na mansão. Enquanto discutiam os detalhes do plano, o celular de Caio tocou. Era um número desconhecido. Com o coração acelerado, atendeu. Caio Ribeiro. A voz do outro lado era cautelosa, quase um sussurro. Sim, quem fala? Aqui é Cláudio, o motorista do Sr. Antunes. O homem parecia nervoso. Escute, não tenho muito tempo. O Sr. Antunes está fora de si. Ele descobriu que a Sra. Olívia, ou quem quer que ela seja, desapareceu, está furioso quebrando coisas pela casa. Ele foi ver minha mãe, perguntou Caio alarmado. Houve uma pausa confusa do outro lado. Sua mãe, do que está falando? Olha, só estou ligando porque não gosto do rumo que as coisas estão tomando. O Sr. Antunes mandou preparar a van, disse que vai resolver tudo de uma vez. Ele está armado. Caio, nunca o vi assim antes. O sangue de Caio gelou em suas veias. Cláudio, onde ele está agora? Desceu para o porão, disse para eu ficar de prontidão, que pode precisar sair às pressas. Outro momento de hesitação. Ele não é um homem mau. Sabe, sempre me tratou bem, mas nos últimos tempos, especialmente desde que o velho morreu, ele tem mudado. Cláudio, escute. Há uma mulher presa em um quarto secreto no porão. Minha mãe, Célia. Ela está lá há 20 anos. Se Vicente está planejando fugir, pode querer. Caio não conseguiu completar a frase. O silêncio do outro lado foi agonizante. Finalmente, Cláudio falou. Sua voz agora firme. Deus do céu. Então os rumores eram verdadeiros. Alguns dos funcionários mais antigos sempre sussurravam sobre... Ele parou. Preciso ir. Ele pode voltar a qualquer momento. Mas vou fazer o que puder para atrasá-lo. A ligação foi encerrada abruptamente. Caio encarou o delegado, o pânico evidente em seu rosto. Precisamos ir agora. Vicente está planejando fugir e pode levar minha mãe, ou pior. O delegado Rodrigues já estava pegando seu casaco. Vamos, vocês dois. Apontou para Larissa e Ivone. Fiquem aqui onde é seguro. Não, protestou Ivone, uma nova determinação em seu olhar. Já passei tempo demais sendo manipulada por Vicente. Agora que sei a verdade, quero confrontá-lo. Quero que ele me veja ao lado de minha irmã e perceba que seu plano doentio acabou. O delegado hesitou, mas assentiu relutantemente.
Tudo bem, mas fiquem atrás de nós o tempo todo. 15 minutos depois, o carro do delegado estacionava silenciosamente a uma quadra da mansão Antunes. A casa estava parcialmente iluminada, com luzes visíveis no térreo e uma van estacionada na entrada lateral. Vamos pela entrada dos fundos, sussurrou Caio. É menos visível e mais próxima do acesso ao porão. Movendo-se como sombras pela propriedade, alcançaram a porta dos fundos. Para sua surpresa, estava destrancada. Cláudio, murmurou Caio. Ele está nos ajudando. O delegado sacou sua arma. Fiquem atrás de mim, se encontrarmos Vicente. Deixem que eu fale. A casa estava inquietantemente silenciosa, enquanto avançavam em direção à escada do porão. Ao chegarem à porta que levava ao subsolo, ouviram vozes exaltadas. Não me diga o que fazer. A voz de Vicente ecoava, carregada de fúria. Tudo isso é culpa sua, se tivesse me aceitado desde o início. Nada disso teria acontecido. Uma voz feminina respondeu, fraca, mas desafiadora. 20 anos, Vicente. Você roubou 20 anos da minha vida. Acha mesmo que algum dia eu poderia amá-lo? O delegado fez sinal para que permanecessem em silêncio e começou a descer as escadas lentamente, com Caio logo atrás, seguido por Larissa e Ivone. A cena que encontraram no porão ficaria gravada em suas memórias para sempre. A porta do quarto secreto estava aberta. Vicente Antunes estava de pé no centro do aposento, uma arma apontada para Célia, que o encarava com uma dignidade surpreendente para alguém que passara 2 décadas em cativeiro. Polícia! Abaixe sua arma, Antunes! A voz do delegado Rodrigues ressoou pelo ambiente confinado. Vicente virou-se, o rosto contorcido em uma máscara de ódio e surpresa. Rodrigues, o que diabos está fazendo aqui? Seu olhar então pousou em Caio e depois em Ivone, que acabava de chegar ao pé da escada. A visão das 2 irmãs juntas, finalmente reunidas após tantos anos, pareceu desorientá-lo completamente. Não, isso não pode. Vocês não deveriam. Acabou, Vicente, disse o delegado, avançando cuidadosamente. Abaixe a arma. Não piore sua situação. Por um momento, Vicente pareceu considerar suas opções. O olhar saltando entre as pessoas presentes e a saída bloqueada. Então, com um movimento súbito, agarrou Célia, pressionando a arma contra sua têmpora. Ninguém se aproxime, gritou, recuando para o fundo do quarto. Vou sair daqui, e ela vem comigo, como sempre deveria ter sido. Filho, gritou Célia subitamente, olhando diretamente para Caio. Cante para mim, cante nossa canção. Confuso, mas confiando no instinto de sua mãe, Caio começou a cantar, sua voz trêmula de emoção. Luz da minha alma, não deixe de brilhar, mesmo na escuridão continue a me guiar. Ivone, reconhecendo a melodia que por tantos anos havia tocado sem entender porquê, juntou-se a ele. Quando a noite cair e o medo te encontrar, lembre que estou contigo sem nunca te deixar. O efeito foi imediato e inesperado. Vicente pareceu desestabilizar-se, como se a canção despertasse memórias dolorosas. Sua mão tremeu e Célia aproveitou o momento para pisar com força em seu pé e empurrá-lo. A arma disparou, a bala atingindo o teto. O delegado avançou rapidamente, derrubando Vicente e imobilizando-o no chão. Vicente Antunes, você está preso por sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio. Caio correu para sua mãe, abraçando-a pela primeira vez em 20 anos. Ivone juntou-se a eles, formando um círculo familiar há muito tempo rompido e finalmente restaurado. Acabou, mãe, sussurrou Caio, lágrimas escorrendo livremente. Você está livre agora, Célia, tremendo em seus braços. Apenas conseguiu murmurar entre soluços. Meu filho, minha luz, você voltou por mim. 6 meses depois, o dia amanheceu claro e quente. Perfeito para uma inauguração, Caio observava da janela o movimento de pessoas chegando ao pequeno prédio recém-reformado no centro da cidade. Uma faixa colorida estendia-se sobre a entrada. Instituto Célia, encontrando quem ficou para trás. Ajustou a gravata, desconfortável com roupas formais, mas hoje era especial. O barulho da porta do banheiro se abrindo fez com que se virasse. Como estou? Perguntou Larissa, usando um vestido simples mas elegante,
os cabelos cacheados presos em um coque despretensioso. Linda, respondeu ele, beijando-a suavemente. Ainda se surpreendia como, em meio a tanto caos, haviam encontrado um ao outro. O julgamento de Vicente Antunes se tornara o maior escândalo da década. A imprensa nacional cobriu cada detalhe do caso. O sequestro de Célia, o isolamento de Ivone no convento, a manipulação psicológica, o cativeiro de 2 décadas, a mansão Antunes, antissímbolo de poder e opulência. Agora representava os horrores que o dinheiro podia esconder. Vicente foi condenado a 30 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Sua defesa tentou alegar insanidade, mas os laudos psiquiátricos foram claros. Ele estava consciente de seus atos, movido por uma obsessão doentia que confundia com amor. Nervoso? Perguntou Larissa, ajeitando a gravata de Caio. Um pouco. É um grande passo para todos nós. A ideia do instituto nascera durante a recuperação de Célia, após o resgate. Ela passara semanas no hospital, tratando das sequelas físicas e psicológicas do cativeiro prolongado. Sua readaptação ao mundo exterior fora dolorosa. A tecnologia havia avançado. Amigos haviam envelhecido ou partido. Seu filho era agora um homem adulto, mas em meio às sessões de terapia, Célia encontrara um propósito: ajudar outras famílias que, como a dela, tiveram entes queridos arrancados de suas vidas, com a venda da mansão Antunes, ordenada judicialmente como compensação parcial pelos danos causados. Nasceu o Instituto Célia. Ela já chegou? Perguntou Caio, consultando o relógio. Sim, está com Ivone na sala de reuniões, revisando o discurso. A relação entre as irmãs gêmeas era outro milagre que emergira das cinzas da tragédia. Após décadas separadas, Célia e Ivone construíram uma conexão que desafiava o tempo perdido. Ivone deixara o nome Olívia para trás e, liberada dos medicamentos que a mantinham confusa, recuperara gradualmente suas memórias do convento. As irmãs agora moravam juntas em uma casa confortável nos arredores da cidade. Apoiando-se mutuamente na reconstrução de suas vidas, a campainha tocou. Era a irmã Conceição, acompanhada por algumas freiras mais jovens do convento. Nossa Senhora das Graças. Caio, meu filho, que dia glorioso! Exclamou a idosa freira, abraçando-o calorosamente. O instituto está magnífico, graças em parte à doação do convento. Lembrou ele, conduzindo-as para dentro. Vocês tornaram tudo isso possível. Após a verdade vir à tona, o convento prontificou-se a ajudar, oferecendo não apenas apoio financeiro, mas também voluntárias para o trabalho social que o Instituto realizaria. À medida que a hora da cerimônia se aproximava, o auditório foi enchendo-se de convidados, autoridades locais, representantes de organizações de direitos humanos, famílias de pessoas desaparecidas e, em um canto discreto, um grupo especial, crianças órfãs do abrigo municipal, que seriam as primeiras beneficiadas pelo programa educacional do Instituto. Quando todos estavam acomodados, Caio subiu ao pequeno palco. Bem-vindos ao Instituto Célia, começou, a voz ligeiramente trêmula de emoção. Este lugar nasce de uma história de dor, mas também de esperança e perseverança. Como muitos sabem, minha mãe foi mantida prisioneira por 20 anos, longe de sua família, de sua vida, de seu filho. A plateia escutava em silêncio respeitoso. Mas hoje não estamos aqui para falar sobre o passado sombrio. Estamos aqui para celebrar a luz que finalmente voltou a brilhar. Ele fez uma pausa, controlando a emoção. É com enorme orgulho que apresento a vocês a diretora e inspiração deste instituto. Minha mãe, Célia Cardoso. Aplausos calorosos preencheram o auditório enquanto Célia subia ao palco. Apoiada por Ivone, aos 52 anos, ainda carregava as marcas visíveis do cativeiro, magreza excessiva, pele pálida, algumas manchas prematuras nos cabelos agora completamente grisalhos. Mas seus olhos brilhavam com uma vitalidade renovada, uma determinação que nenhuma prisão conseguira apagar. Obrigada a todos por estarem aqui, começou ela. A voz suave, mas firme. Durante 20 anos, vivi em um mundo restrito a 4 paredes. Minha única conexão com o exterior eram os livros que me eram permitidos e as poucas plantas que consegui cultivar sob uma luz artificial.
Ela respirou fundo antes de continuar. O pior de tudo não foi o confinamento físico, mas a separação, não poder ver meu filho crescer, não conhecer minha irmã, não viver as alegrias e tristezas normais de uma vida comum. É por isso que este instituto existe, para que nenhuma outra família tenha que passar décadas se perguntando onde está seu ente querido, se ainda vive, se sofre. Célia explicou como o instituto funcionaria. Um banco de dados conectando casos de pessoas desaparecidas em todo o país, assistência jurídica para famílias de baixa renda, apoio psicológico para quem espera por notícias e programas educacionais para crianças vulneráveis, reduzindo sua exposição aos riscos de tráfico humano e exploração. Mas nosso trabalho vai além de encontrar pessoas, continuou ela. É também sobre reconstruir vidas despedaçadas. Seu olhar voltou-se para o grupo de crianças órfãs. Sobre criar novos começos quando os antigos foram brutalmente interrompidos. Ela chamou Ivone para juntar-se a ela. Minha irmã e eu fomos separadas quando éramos apenas bebês. Crescemos sem saber da existência uma da outra. Hoje, estamos reunidas não apenas pelo sangue, mas pela determinação de transformar nossa história de dor em um farol de esperança. Ivone, que havia recuperado muito de sua confiança nos últimos meses, tomou a palavra. Fui criada em um convento. Acreditando ser órfã durante toda a minha vida adulta, senti que algo estava faltando, que havia um vazio inexplicável em mim. Ela segurou a mão da irmã. Agora sei o que era. A metade de mim que cresceu longe, separada por um homem cuja obsessão doentia destruiu tantas vidas. Seus olhos percorreram a plateia. Por isso, além do trabalho com desaparecidos, estou orgulhosa de anunciar nossa parceria com o Centro de Apoio a Vítimas de Abuso Psicológico, um lugar onde pessoas que, como eu, foram manipuladas e tiveram sua identidade roubada, possam reencontrar-se. Os aplausos eram frequentemente interrompidos por lágrimas silenciosas. Não eram poucos os que se emocionavam com a força daquelas duas mulheres que, apesar de tudo que haviam sofrido, estavam ali, íntegras, dispostas a ajudar outros. Ao final da cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelo espaço conhecendo as instalações do instituto, Caio encontrou sua mãe sozinha por um momento, contemplando o pequeno jardim nos fundos do prédio. "Está tudo bem?" perguntou, aproximando-se. Célia sorriu, um sorriso que aos poucos perdia a sombra de tristeza que o acompanhara nos primeiros meses. "Melhor impossível, filho." Ela apontou para as flores recém-plantadas. "Veja, já estão começando a se adaptar. Plantas são assim. Não importa quanto tempo fiquem na escuridão. Quando encontram a luz, sempre florescem novamente." Caio abraçou-a gentilmente, ainda consciente de sua fragilidade física. "Você me lembra todos os dias o que é verdadeira força, mãe. Sobrevivi por você, Caio, nos dias mais sombrios. Era a sua lembrança que me mantinha sã." Ela tocou o rosto do filho. "E agora, você não apenas me encontrou, mas me deu um propósito maior que eu jamais imaginei." Larissa aproximou-se, seguida por Ivone, que trazia as crianças órfãs para conhecerem o jardim. Os pequenos, tímidos a princípio, logo se encantaram com as explicações de Célia sobre cada planta. Uma garotinha de aproximadamente 6 anos, cabelos cacheados e grandes olhos curiosos, puxou a manga de Célia. "A senhora pode cantar aquela música, a que cantou quando chegamos." Célia sorriu, sentando-se em um dos bancos do jardim. As crianças formaram um semicírculo aos seus pés, enquanto Caio, Larissa e Ivone observavam com emoção contida, com voz suave, mas já não mais frágil. Célia começou a cantar. "Luz da minha alma, não deixe de brilhar. Mesmo na escuridão, continue a me guiar." Uma a uma, as crianças foram se juntando ao coro, aprendendo a melodia que por tanto tempo fora um símbolo de resistência e esperança. Ivone naturalmente harmonizou a canção, sua voz criando um contraponto perfeito à da irmã. Caio entrelaçou seus dedos nos de Larissa, sentindo uma plenitude que jamais imaginara possível. O círculo estava completo. As feridas, embora ainda presentes, começavam a cicatrizar, e a luz, depois de tanto tempo escondida, finalmente brilhava em seu esplendor pleno, no centro daquele jardim recém-plantado, cercada por crianças que carregavam suas próprias histórias de perda,
Célia era a prova viva de que mesmo após as noites mais longas e escuras, o amanhecer sempre chega, e sua luz, agora, não iluminava apenas sua família, mas se estendia a todos que, como ela um dia, ainda aguardavam na escuridão por alguém que os encontrasse,